você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, falaremos hoje sobre um assunto bem tranquilo, no iniciozinho ali da geometria analítica, né? Para vocês terem noção, eu introduzo esse tipo de assunto no meu 7º ano, né, com os meus alunos, mas é bem simples, né? O iniciozinho, né? Geometria no plano cartesiano. A gente precisa ter noção, né, do primeiro, onde os pontos que pertencem moram no primeiro quadrante, os pontos que moram no segundo, no terceiro e quarto, tá? E a gente conseguir identificar os pontos, né? Quais são as coordenadas dos pontos, né? E aí eu faço uma brincadeira aqui com áreas que aparecem, né, quando a gente, né, traça as retas, e essas retas determinam no plano, né, figuras geométricas que nós já conhecemos, fórmulas que nos traduzem as áreas delas. Isso também é assunto do 7º ano. Então a gente engloba plano cartesiano e geometria plana, tá bom? Então vamos lá. Então assim, eu tenho o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Bom, e aí eu tenho uma reta R e uma reta S. Repare que a reta R, ela está partindo da origem, do ponto A, tá? E ela intercepta a reta S, né, no ponto P, de coordenada 4 e 6, ou seja, quando o X for 4, o Y vai ser 6, tá? E aí eu peço coordenada do ponto C, coordenada do ponto H, coordenada do ponto A, coordenada do ponto B. E eu peço essas áreas, lembrando que se eu estou trabalhando, primeiro que isso daqui, né, esses colchetes aqui, né, determina a área do polígono que está aqui dentro. Se eu tenho 3 pontos, é um triângulo. Se eu tenho 4 pontos, é um quadrilátero, tá? Bom, vamos lá. Vamos primeiro identificar os pontos, né? Bom, ele está querendo a coordenada do ponto C. Ele já deu a coordenada do ponto P. Coordenada do ponto P, quando o X for 4, o Y vai ser 6. Ou seja, qual é a correspondência do ponto P em relação às abscissas? Ele está aqui, ó, 4, certo? E quando o X for 4, o Y vai ser 6. Então aqui vai ser 6. Tá? Bom, e aí a gente começa, agora já fica fácil. Você consegue ver para mim quem é a coordenada do ponto C? O ponto C não está morando exatamente nas ordenadas? Ou seja, se o meu C tivesse aqui, o que ia acontecer? Eu teria uma correspondência de X e teria uma correspondência de Y. Se esse ponto morasse aqui, olha a distância aqui de X, está cada vez diminuindo. Olha, é como se eu estivesse pegando esse ponto P, trazendo para cá. O que está acontecendo com a parte de X aqui? Olha essa projeção, está diminuindo. Quando chegar aqui na origem, qual é a correspondência de X e de Y? É 0, né? Então, primeiro, o ponto A, que é a origem, é 0, 0. Quando o X for igual a 0, o Y é igual a 0. Tá? Agora, o ponto C. O ponto C, ele não está morando nas ordenadas, né? E ele não está morando na correspondência do Y igual a 6. Então, o ponto C, eu já sei que se ele mora nas ordenadas, ele tem correspondência com Y, que é 6. O par ordenado é sempre nessa ordem. Par porque 2 e ordenado na ordem, X e Y, nessa ordem. Então, o par ordenado, se aqui está nas ordenadas, então o Y é a correspondência do Y. Como ele está morando exatamente nas ordenadas, ele não tem nenhum afastamento em relação ao X, porque veja bem, eu estou diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar, colar aqui, ó. Ou seja, eu tenho o afastamento de Y, mas o afastamento de X foi tão pequeno que chegou a 0. Então aqui é 0. Beleza. Coordenada do ponto H. O ponto H, ele não está morando exatamente nas abscissas. Se ele mora nas abscissas, ele tem correspondência nas abscissas. Que correspondência é essa? É o próprio 4. Então, o X é igual a 4 e o Y é 0, porque veja bem, se esse ponto
tivesse aqui, vamos supor, aqui, qual o tamanho dessa distância aqui em relação ao y? Seria menor do que 6. Se ele tivesse aqui, olha essa distância aqui, ó, em relação a y, está diminuindo. Se eu tivesse aqui, o que aconteceria com essa distância de y? Também ia ficar menor. De modo que quando eu tivesse exatamente aqui, eu teria um afastamento aqui de y zero. Ou seja, quando x for 4, o que vai acontecer com y? O afastamento do y vai ser zero. Tá? E o ponto B? Mesma história, né? O ponto B, ele tem, como ele mora aqui nas abscissas, e a correspondência das abscissas é 16, eu tenho 16 e o y 0. Ou seja, aqui é 16 e 0. Tá, conseguimos identificar agora os pontos. Você consegue com facilidade dizer onde que eles moram? Bom, essa parte aqui, ó, é primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Essa parte aqui da esquerda, então é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que no primeiro quadrante, todos os valores, isso aqui é uma reta real numérica, do zero para a direita são os números positivos, do zero para a esquerda são os números negativos, do zero para cima são números positivos, do zero para baixo são números negativos. Bom, qualquer número, qualquer ponto que pertence ao primeiro quadrante vai ter uma correspondência com x positiva e com y positiva. Agora, se for no segundo quadrante, eu vou ter uma correspondência, vamos supor esse ponto aqui, vou ter uma correspondência x negativo e y é positivo. E o terceiro quadrante? São quando x e o y são negativos. E o quarto quadrante? Quando eu tenho x, vamos supor esse ponto aqui. Esse ponto aqui, vou botar mais em cima aqui que eu não sei se está pegando. Esse ponto aqui vai ter uma correspondência com y, que é negativa, e com x, que é positiva. Então, isso aqui é importante. Então, eu posso dizer que todos esses pontos aqui pertencem ao primeiro quadrante, né? Porque eles moram aqui, né, no primeiro quadrante. Tá, e agora a fórmula da área aqui. Quem é PAB? Ó? O vértice P, A, B. Veja bem, eu tenho de 0 até 16. Que distância eu tenho aqui? Vê se você não concorda comigo que aqui é 16, essa base aqui é 16. Certo? Bom, como as coordenadas elas se projetam tanto nas abscissas quanto nas ordenadas ortogonalmente, né, perpendicularmente, melhor dizendo, ou seja, esse ponto, essa coordenada de ponto P, a projeção dela em relação ao x é perpendicular às abscissas. Em relação ao y, também é perpendicular em relação ao y. De modo que a gente consegue verificar que o PAB, né, PH é quem? É a altura relativa à base AB. Você consegue dizer para mim quem é PAB? Quem é PH? Ó, PH é essa altura aqui, vale quanto? Olha só, isso aqui é um retângulo, olha só, como o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y eles são perpendiculares entre si, as coordenadas também vão ser perpendiculares. Então nós formaremos, cada ponto vai formar quadrados, né, que podem ser retângulos, né? E a gente aqui no caso está diante de um retângulo, e veja bem, isso aqui é perpendicular, esse ponto aqui, a parte correspondente aqui de x vai formar uma projeção, né, em relação a y aqui, ortogonal, perpendicular aqui. E a parte de x, olha a parte de x aqui, também vai incidir perpendicularmente aqui nas ordenadas. Então eu tenho o que? Perpendicular, perpendicular. Então, paralelos. Então eu tenho um retângulo, retas paralelas, tá? Lados opostos, iguais e paralelos.
Isso aqui é um retângulo. Então, sim, vamos supor. Então, se aqui, do ponto A até o ponto C, qual a distância? É 6, né? De 0 a 6, 6. Só que esse aqui é igual a isso, ó. Então aqui também é 6. Então, a área do triângulo PAB, né? PAB é o quê? É a base AB. A base AB multiplicado. Quem é a altura? É a altura que forma os 90 graus com a base AB. Então, a altura PH. PH dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Só que quem é AB? AB é 16. Quem é PH? PH nós já vimos. 6 também. Isso dividido por 2. Simplifica 2 com 3 aqui, vai dar 3, com 6 dá 3, então dá 48. Tá? Unidade de área, porque eu não falei se é metros. Se eu falasse que está graduados em metros, isso seria o quê? 48 metros quadrados, a área do triângulo PAB. E a área do triângulo PAH? Ó, PAH. Essa área aqui, ó, que eu estou pontilhando aqui, ó. Essa área aqui que eu desejo saber. Como é que eu faço essa área? Essa área vai ser o seguinte. Concorda comigo que o triângulo PHA, ele é um triângulo retângulo? Porque eu tenho esse cateto, então é um triângulo retângulo, forma 90 graus aqui, não é isso? Tá. Então, eu posso formar, né, dizer que a área de um triângulo retângulo é o semiproduto dos seus catetos, ou seja, eu pegar um cateto, multiplicar pelo outro cateto e dividir por 2. Por quê? Porque se eu falar que AH é a base, a altura vai ser o quê? PH. Ou seja, a altura sempre é relativa à base, sempre forma os 90 graus. Então, se eu falar que isso aqui é AH, quem está formando 90 graus com AH? É justamente o PH. E se eu falar que PH é a base, quem está formando 90 graus com pH? O AH. Então, é o semiproduto dos catetos. Então, eu posso dizer então, que a área desse triângulo é AH vezes PH dividido por 2. Tá? E isso daqui é quanto? Quem é AH? Eu tenho 0 e eu tenho 4. De 0 a 4, quanto que é? 4. Vezes quem? PH. PH é a altura. Aqui, ó, 6. 4 vezes 6 dividido por 2. Simplifica por 2 aqui, dá 3. Resposta: 4 vezes 3, 12. 12 unidades de área. E o PHB? O PHB é essa parte branca aqui, ó, a área do triângulo PHB. Bom, quanto é que é de 4 a 16? É essa distância aqui. É 16 menos 4, né? Você pega a parte maior e diminui da parte menor. Ou seja, que distância é essa daqui? É 12, né? 16 menos 4 é 12. Então, eu posso dizer que esse triângulo retângulo, ele também é um triângulo, também é o semiproduto dos catetos, né? A área. Então, quais são os catetos aqui? Se eu falar que isso aqui é a base, né? BH, então eu posso dizer que é BH multiplicado pela altura, PH, dividido por 2. Quem é BH? BH é 12. 12. Multiplicado pela altura, PH, que é 6. Dividido por 2. Mesma coisa, se eu simplificar isso aqui por 2, dá 1, esse aqui por 2 dá 6. Quanto é que é 6 vezes 6? 36. Então, 36 unidades de área. Tá. PAB. Tá, beleza. Olha só que interessante. Essa área de verde mais essa área de branco não dá a área do triângulo PAB? E olha só, numericamente, matematicamente, isso acontece também. O que está em verde é a área do triângulo PAB, 48. E o que está em verde aqui, né? É 48, que é a área do triângulo PAB.
Agora, se eu somar a área do triângulo PAH mais a área do triângulo PHB, vê se não vai dar a área do triângulo PAB. E numericamente a gente consegue ver isso, né? Quanto é que é 12 mais 36? É 48. Tá, e se eu quiser saber a área de CPBA? Eu não tenho 4 vértices? Então é um quadrilátero. Que quadrilátero é esse? Olha só. É um trapézio. O quê? Um trapézio retângulo. Por quê? Forma 90 graus. Vou pintar ele para você entender melhor o que eu estou falando. É esse quadrilátero aqui, ó. É esse quadrilátero que está tudo pintado aí. E como é que a gente faz a fórmula do trapézio retângulo, né? A área é a base menor, que é PC, mais a base maior, que é o AB, dividido por 2, base menor mais base maior, dividido por 2, vezes a altura. Quem é a altura? A altura PH. Quem são esses números todos aí? Bom, vamos lá. PC é a distância. Isso aqui, projetado para baixo, é o que? É a mesma coisa que o 4, né? De 0 a 4, a distância é 4. Então aqui é 4, PC é 4. Isso aqui é um retângulo. Então 4 mais, quem é AB? AB é de 0 a 16, que é 16. Isso dividido por 2 vezes a altura, que é quanto? A altura é o segmento PH, que é o mesmo que vai de A até C, que é 6. Vezes 6. Bom, eu posso simplificar esse com esse, que dá 3. E 16 mais 4 é 20, multiplicado por 3, 60. Então, a área desse quadrilátero é 60 unidades de área. Se fosse graduados em metros, esse plano cartesiano seria 60 metros quadrados, por exemplo. Tá? Então, questão simples, tá? Que pode ser cobrado aí tranquilamente, inicialmente no 7º ano. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.